Nós vamos, já na sequência, estar lendo a Santa Palavra de Deus. Quero convidá-los para o Santo Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16. Foi uma leitura bíblica que veio ao nosso coração. E nós queremos convidá-los para São Mateus Evangelho, capítulo 16, começando pelo versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Glória ao nome do Senhor Jesus. E o 19 diz: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E todos podem dizer amém. Amados, como falamos há pouco, esta semana o Senhor me inquietou para meditar sobre quais os propósitos da igreja daqui para frente. Quais os propósitos da igreja daqui para frente. Nos dias de Jesus, quais seriam os propósitos da igreja? Jesus teve um propósito quando ele edificou a sua igreja. Mas na visão de Jesus, quando ele edificou a igreja, quais os propósitos? Nos dias atuais, a igreja também tem seus propósitos. Mas existem problemas, dificuldades, que têm impedido a igreja cumprir os seus propósitos. Então, essa noite eu também quero passar refletindo com você sobre problemas que têm impedido a igreja atual de cumprir os seus propósitos. E por último, quais serão os propósitos da igreja daqui para frente? Já que tudo está diferente, já que tudo está mudando, no esporte, daqui para frente, tudo, pelo que parece, vai ser diferente. No comércio, na indústria, na escola, na educação, pelo que parece, tudo vai ser diferente. E na igreja? Quais os propósitos da igreja daqui para frente? Vamos iniciar essa noite meditando sobre os dias de Jesus. Quais seriam os propósitos da igreja na visão dos dias de Jesus? Jesus está com os seus discípulos nas partes de Cesareia de Filipe. Eu estive em Cesareia Marítima e passei ao lado de Cesareia de Filipe. Não tive tempo de entrar para a aldeia, mas parece-me ver assim o local na minha mente está bem vivo. Os Bânias, lá por onde nasce o Rio Jordão, e ali bem próximo alguns montes, e aquela regiãozinha onde os historiadores dizem que ficava Cesareia de Filipe. Jesus está com os discípulos ali num lugar à parte, e Jesus começa como que fazendo uma enquete, uma pesquisa a respeito da revelação que as pessoas, os discípulos, tinham recebido a respeito da pessoa de Jesus. E Jesus começa a perguntar:
quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que é que vocês ouvem por aí a meu respeito? De que forma as pessoas têm compreendido a minha missão? Era mais ou menos isso que Jesus queria saber. E os discípulos, um após outro, começaram a dizer: mestre, olha, uns dizem que tu és João Batista. Talvez a mensagem de Jesus parecia muito com a de João Batista. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus sempre estava falando de arrependimento. Esse era o tema da mensagem de João. Outros, disse um outro discípulo, outros dizem que tu és Elias. Elias fez muitos milagres. Jesus também operava milagres. Mas um outro discípulo disse: olha, tem outros que comparando a Jeremias. E a gente faz a nossa conjectura. Jeremias era o profeta das lágrimas. Jesus também chorou lá no túmulo em Betânia, chorou em Jerusalém. E eles diziam Jesus ser Jeremias ou um dos profetas, porque tinha uma mensagem. Aí Jesus estreita mais a pergunta para saber que tipo de revelação os discípulos já haviam tido ao seu respeito. E ele pergunta-lhes: e vós? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Nessa hora, dá-nos a entender que houve um silêncio no meio do colegiado. Mas de repente Pedro, aquele sanguíneo, temperamental, e parece que para essas pessoas assim Deus se revela mais rápido também, se levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! E Jesus dá uma palavra naquele momento que nos chama a atenção. Jesus disse: olha, Simão, filho de Jonas, bem-aventurado és tu. Feliz é você, Jonas, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Esta revelação não é humana, essa revelação foi divina. E no versículo de número 18, Jesus faz a declaração mais forte, mais firme, que nós já pudemos ouvir a respeito da igreja. Ele diz: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, é lindo isso aqui. Jesus, pela primeira vez, fala da igreja. Até aqui, os discípulos já tinham ouvido falar de reino de Deus, os discípulos já tinham ouvido falar de inúmeras outras coisas, mas foi a primeira vez que Jesus se refere à igreja. E é lindo que ele se refere à igreja usando uma palavra bem conhecida naqueles dias. Jesus usa a palavra eclésia ou eclesia, como alguns pronunciam de melhor juízo. E eclesia é uma palavra grega que era usada nos dias de Jesus para assembleia, para reunião, para alguém chamado, alguém convocado para fazer parte de um grupo. Essa expressão derivada do verbo ekalein, formado por ek, para fora, e kalein, chamar, clamar, convocar. E Jesus usa exatamente essa palavra, eclesia. Edificarei a minha assembleia, edificarei o meu grupo chamado, escolhido.
A maior parte do tempo, Jesus falou aos discípulos por meio de parábolas. Porém, a maior parte delas, os discípulos não entendiam. Tanto que depois eles iam interrogar a Jesus o que aquela parábola significava. Mas é interessante que quando Jesus fala, eu edificarei a minha eclesia, ou a minha eclésia, os discípulos imediatamente entenderam e não lhes perguntaram nada. Por quê? Porque no tempo de Jesus, a eclesia era um grupo de cidadãos romanos chamado de entre o povo comum para uma missão especial entre os povos conquistados, a fim de implantar uma cultura e estabelecer o reino que eles representavam no território onde eram enviados. Já era uma palavra conhecida pelos discípulos. Conquistar um território pela força era uma tarefa fácil para o poderoso exército romano. Eles conquistaram o mundo da época. Mas conquistar o coração das pessoas era uma tarefa que exigia um trabalho muito mais estratégico. Assim, a estratégia de Roma era utilizar a eclesia para esse segundo nível de conquista. Eles conquistavam a cidade, mas depois mandavam aquele grupo conquistar o coração das pessoas. Portanto, quando Jesus falou sobre o estabelecimento da igreja, da sua igreja, ele não está falando aqui sobre o estabelecimento de um prédio, de uma denominação, muito menos de uma reunião religiosa. Jesus estava falando aqui de um grupo de pessoas que funcionariam na terra como agentes do seu reino, para conquistar o coração de outras pessoas, a ponto delas desejarem também serem cidadãos do mesmo reino. E os discípulos entenderam a mensagem. Vejamos o que Jesus tinha em mente quando ele disse que estabeleceria a sua igreja. Em primeiro lugar, a eclésia tinha o propósito de legislar. Veja que Jesus está falando de um grupo que já tinha esse propósito, já existia com esse propósito. E Jesus está falando para um grupo de discípulos e está dizendo a Pedro, em especial, tu és Pedro, Petros, pedra pequena, sobre esta pedra grande, rochedo que sou eu edificarei a minha eclesia, ou a minha eclésia, e as portas do Hades não vão prevalecer contra ela. O Senhor Jesus teve essa conversa com os seus discípulos, e é interessante que ali onde eles estavam, bem próximo ali no monte, havia várias estátuas de imperadores, de seus ministros. Esse grupo de ministros que auxiliava o imperador, que era chamado de eclésia ou eclesia, que fazia esse trabalho de conquistar o coração das pessoas. Possivelmente Jesus está olhando para aquelas estátuas, está fazendo os discípulos entender, olha, está vendo aquelas estátuas ali? São pessoas que fizeram parte de uma eclésia, ou de uma eclesia, que conquistaram corações, fizeram um trabalho tão brilhante, que agora estão ali as suas estátuas. Pois bem, eu também edificarei a minha eclésia. Eu também edificarei a minha igreja. Eu também, Pedro, estou edificando um grupo de homens, de mulheres. Eu também vou estabelecer a minha igreja com esse objetivo: conquistar cidades, conquistar corações, conquistar vidas que amem o meu reino. Essa palavra eclesia foi traduzida para a nossa Bíblia como igreja, mas não no sentido paroquial. Inicialmente ela não tinha significado religioso de culto, porém de uma assembleia formada por cidadãos, né?
pertencente a um reino com o objetivo de deliberar acerca de assuntos sociais, políticos, religiosos e tudo que se dizia ao reino. A eclesia se reunia para estabelecer os decretos do rei em todo o domínio do reino. O rei tinha uma vontade, ele não reunia a sua eclésia e os comunicava simplesmente para que a sua vontade ficasse ali. Não, eles tinham a missão de aplicar essas leis para que a vontade do rei fosse estabelecida. Amados, a igreja de Deus, essa igreja que Jesus veio edificar, não é demais refrescar sua mente, dizendo que Jesus deixou o céu e veio a este mundo para estabelecer esta igreja. E o objetivo, o propósito primordial de Jesus estabelecer a sua igreja, composta de todos aqueles que em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as etnias, foram chamados para crer no Filho de Deus, pela ação do Espírito Santo, para herdar a vida eterna. Essa igreja não se restringe a um grupo, essa igreja não se restringe apenas a uma denominação. Essa igreja, suas fronteiras transcendem os limites geográficos. Essa igreja, todos aqueles que creem em Cristo Jesus, são batizados pelo Espírito no corpo de Cristo, passam a fazer parte da família de Deus. É isso aí que Jesus veio estabelecer, uma igreja. Só há uma igreja, só há um rebanho, só há um povo que é reconhecido no céu: aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador e que passam a se preocupar em fazer a vontade do reino. Essa igreja é formada de judeus, gentios, a noiva do Cordeiro, a vinha de Deus, o rebanho de Cristo, o edifício feito não por mãos, o santuário onde o Espírito Santo habita. Esta igreja tem propósitos. Essa igreja não foi edificada por ser edificada, sem um propósito, sem uma razão para existir. Não. Jesus, se eu edificarei a minha eclésia, a minha eclesia, a minha igreja. E quando Jesus, nos seus dias, indica aos discípulos o seu propósito maior, da sua vinda, do seu ministério, que era formar, edificar, estabelecer essa igreja, ele estava dizendo: eu quero formar um grupo de pessoas para ensinar a cultura do céu, as leis do céu, o governo do céu. Eu quero formar um grupo de pessoas que tenham esse compromisso. Prova é que eu vou dar a eles a chave do reino do céu. Eles vão abrir e vão fechar. Eles vão ligar e vão desligar. Eu vou dar autoridade a eles. A palavra-chave fala de autoridade. Mas o meu alvo é que eles tornem conhecida a minha vontade na terra. Queridos, isso é uma das coisas mais lindas que nós podemos achar na Bíblia Sagrada. Quando Jesus diz: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo: você é Pedro, você é Petra, você é uma pedra pequena, você faz parte desse edifício, você faz parte desta casa, você faz parte dessa família, mas é sobre esta pedra, esta Petra, este grande rochedo, esta rocha inabalável que sou eu, Pedro, que eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. É de balde alguém pensar que vai destruir a igreja do Senhor. Venham crises, passem as crises, venham os reinos, passem os reinos, venham impérios, passem os impérios, e a igreja de Jesus está aí firme,
Porque a igreja de Jesus não é um templo de 4 paredes. A igreja de Jesus não é uma religião apenas. A igreja de Jesus é um grupo que foi chamado, que foi separado, que foi escolhido. E se eu fosse você, meu irmão, minha irmã, esta noite já estava dando glória a Deus por pertencer a este grupo seleto, a este grupo maravilhoso. Jesus lhe alcançou, Jesus lhe buscou. Lá onde você estava, Ele trouxe para pertencer a esta igreja, que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Aleluia! A eclésia nos dias de Jesus tinha essa missão primordial. A primeira missão era legislar. Eles legislavam leis e passavam leis para as pessoas. Mas a eclesia também tinha, em segundo lugar, o propósito de influenciar. Eles não só legislavam leis, mas eles tinham também o poder de influenciar as pessoas. E Jesus, falando da sua igreja, do seu papel de influenciar, ele disse, São Mateus capítulo 5, versículo 13, versículo 16, ele disse, olha, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão em casa. Assim brilha a vossa luz, ou assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, quando Jesus fala da igreja, Jesus está nos seus dias tendo uma visão de candeeiros, de lamparinas nas vasilhas, brilhando, de cidades em lugares altos. Jesus está tendo a ideia do sal. O sal, ele tem um poder de influenciar no sabor. Você não vê-lo, mas ele onde está influencia, mudando o sabor. O sal tem o poder de preservar também. E Jesus olha para o sal e diz, olha, minha eclésia ou minha eclesia, meu grupo seleto, chamado, escolhido, convocado, vocês, como a eclésia lá dos romanos, têm o poder de influenciar. Eu quero dizer que vocês também precisam ter esse propósito de influenciar as pessoas, influenciar como sal. O sal não aparece, você não vê o sal, mas o sabor está lá. Influenciar como a luz. A luz não precisa fazer muita coisa, está tudo em treva, é só ela chegar. Brilhou a luz, as trevas desaparecem. A luz tem um poder de influenciar sobre as trevas. Então Jesus está dizendo, olha, assim como sal, assim eu tenho um propósito com vocês, que vocês influenciem onde vocês estiverem, seja em casa. Veja que ele fala da luz dentro de casa, não se coloca debaixo da vasilha, debaixo do alqueire, mas no velador, no lugar alto. Se assim vocês em casa têm que brilhar. Ele olha para a cidade lá no lugar alto, está vendo aquela luz lá no alto? Assim é vocês. Vocês têm que estar no lugar mais alto, brilhando, iluminando. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Querido, seu chamado é para andar com Deus, glorificá-lo através de uma vida de obediência, de fidelidade a Deus, porque isso influencia e isso glorifica ao Senhor. A igreja, ela é dita nas palavras de Paulo como coluna e baluarte da verdade. Porque o apóstolo Paulo teve essa revelação tremenda da igreja? Se a igreja é a coluna e firmeza, coluna e baluarte da verdade,
num mundo de cegueira espiritual. Paulo está dizendo que a igreja tem essa característica. A igreja é uma embaixadora da reconciliação no mundo marcado de segregação e de ódio. E a igreja tem esse poder de influenciar, porque ela é uma embaixadora da reconciliação. No grego, a palavra para reconciliação é katalage. Significa troca de moedas velhas por moedas novas. Só a igreja na terra tem essa mensagem de reconciliação. Só a igreja tem esse poder de levar uma palavra para alguém que está com uma vida velha, rasgada, rota. E o poder do evangelho transforma. Há uma troca de roupa e você aparece como uma nova criatura. Glória seja dado o nome do Senhor. A igreja, sua mensagem é de arrependimento no mundo mergulhado no caudal do pecado. Mas Jesus tinha essa visão com a igreja, tinha esse propósito com a igreja. Que a igreja tivesse o poder de legislar, de influenciar com sua conduta, influenciar com sua mensagem. E não há uma mensagem mais forte no mundo atual do que a mensagem do arrependimento. Dizer para o homem que ele pode mudar de mente. A palavra arrependimento é metanoia, mudança de mente. Só a igreja tem essa mensagem. Você pode mudar agora, se você deixar que o arrependimento tome conta da sua alma. Você vai mudar radicalmente. A igreja, sua voz branda, com senso de urgência. Mas no mundo que dorme o sono da morte, a igreja tem esse poder influenciador. Glória a Deus. Não precisa ser uma voz brava, uma voz branda, senso de urgência. O mundo dorme o sono da morte, mas a igreja tem uma mensagem que desperta. É esse o propósito de Jesus para a igreja. Que a igreja tenha uma mensagem de vida para cumprir o seu papel na história. A igreja sendo fiel, desenvolvendo o propósito que não deixa de ser um projeto de Jesus para a sua igreja. Se a igreja abandonar seu compromisso com Deus, torna-se sal sem sabor. A igreja não pode abrir mão. Se a igreja calar sua voz, torna-se uma luz debaixo do alqueire, um sal sem sabor. Se a igreja fizer amizade com o mundo, torna-se inimiga de Deus. Se a igreja se conformar com o presente século, perde seu testemunho e acaba sendo condenada com o mundo. A igreja precisa ser fiel à palavra de Deus para andar na verdade, pregar a verdade. Se mudar a mensagem para agradar a alguém, vai desagradar a Deus. Tornar a mensagem mais açucarada é tentar contra Deus. É tentar contra o objetivo, o propósito para que foi formada. Ah, pastor, a mensagem da igreja é muito forte. Mas Jesus formou a igreja para isso. Esse foi o projeto de Jesus, foi o propósito de Jesus. Foi uma igreja que legisla, uma igreja que influencia, uma igreja fiel, uma igreja de uma mensagem, de um testemunho, de uma vida poderosa, diferente das demais. Pregar às pessoas aquilo que as pessoas querem ouvir é cair na malha do pragmatismo antropolátrico, isto é, aquela mensagem que o homem quer se tornar idolatrado. Essa não é a mensagem da igreja. A igreja prega que alguém goste e que alguém deixe de gostar. A igreja tem que ser fiel à mensagem original que recebeu. Imitar o mundo para agradar o mundo, receber dele a sua aprovação. Desse Stott recebeu o atestado de óbito da parte de Deus. Porque não foi esse o projeto de Deus para a igreja. O projeto de Deus para a igreja foi exatamente trazer uma palavra que lhe desperte, que lhe acorde, que lhe traga vida, que lhe traga luz, que seja como sal, que dá sabor e ao mesmo tempo que preserva para não ser corrompido.
Mas a eclésia tinha um terceiro propósito. Além de legislar, além de influenciar, a eclésia também tinha um propósito de ser relevante. Ela tinha que ser relevante. Ela tinha que estar no meio, mas não ser produto do meio. São João, falando a respeito da igreja, melhor, São João, evangelista, ele registra as palavras de Jesus, capítulo 17, versículos 14. Dei-lhes a tua palavra, o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, disse Jesus, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está mostrando aqui o projeto, o que é que ele via na sua visão, qual era o propósito dele ao estabelecer uma igreja. Uma igreja que influencia, uma igreja que é relevante, que está no contexto social, mas não se deixa ser envolvido, não se deixa ser influenciado. Ela influencia e não é influenciada. Essa é a igreja de Jesus. Essa é a igreja que está cumprindo os propósitos para os quais ela foi estabelecida. Olha que Jesus foi bem forte. Eu edificarei a minha eclesia, ou a minha eclésia, a minha igreja, e as portas do Hades não hão de vencê-la, não hão de prevalecer contra ela. Amados, a igreja precisa ser relevante. Significa que a igreja precisa estar no mundo sem ser do mundo, pregar aos ouvidos e também aos olhos, falar e fazer. Precisa anunciar o amor de Deus ao mundo no estertor da morte, demonstrar atos de misericórdia. Isto é, a igreja precisa ter uma mensagem para um povo que já está nas ânsias da morte, para um mundo que está se acabando. O mundo está se acabando. Veja quanta coisa está acontecendo. Só não abre os olhos quem não quer, mas o mundo está no estertor da morte. Essa semana os jornais estão alarmados com a nuvem de gafanhotos que está subindo do sul. Por outra parte, enchentes. Por outra parte, a pandemia destruindo. É uma coisa após a outra. O mundo está no estentor da morte, está em agonia. E a igreja está nesse contexto, sem se deixar ser absolvida por esse contexto, e precisa ter uma mensagem que faça o mundo entender que o mundo está em ruínas, mas isso com atos de misericórdia, demonstrando fé através de obras, ajudando os necessitados. A igreja precisa ir lá onde as pessoas estão, em vez de apenas esperar que elas venham até nós. Uma igreja que não é sal no saleiro. Uma igreja que não é sal no saleiro. Se a igreja ficar no saleiro, ela deixa de influenciar. Ela perde o seu poder de igreja. Ela deixa de ser para o qual ela foi estabelecida. Precisamos ser sal fora do saleiro, mas isso com graça, com compaixão, levando o pão da vida aos famintos, água da vida aos sedentos, esperança aos que estão perdidos, um abraço de misericórdia aos que estão prostrados à beira do caminho. A igreja precisa ser fiel e ortodoxa, relevante e autoprática. Quando eu falo de ortodoxa, é aquela igreja que não sai da palavra. Autoprática porque ela pratica as leis que ela ensina. Glória seja dada ao nome do Senhor. A igreja fiel, ela levanta a bandeira da doutrina certa,
põe em prática a doutrina certa, ela tem luz na mente e tem fogo no coração. Aleluia! A igreja para a qual Jesus se dirigia, Jesus apontava, Jesus estabelecia, é uma igreja que tem uma relação vertical e que demonstra isso na sua relação horizontal. Isso, ela tem comunhão com Deus e essa comunhão ela é observada na relação entre as pessoas. Não podemos cair num extremo nem no outro. Precisamos manter juntos, que nunca pode ser separado, as leis e o cumprimento das leis, a ortodoxia e ortopraxia, teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta, palavra e ação, para que sejamos a igreja para a qual Jesus estabeleceu. A verdade é que milhões de pessoas estão se convertendo a Cristo. Apesar dessa pandemia, apesar das crises que nós estamos vendo, crise econômica, crise social, crise sanitária, mas a igreja é algo tão forte, é algo tão glorioso, é como a arca no dilúvio, em meio a toda aquela chuva, toda aquela lama, mas a arca conseguia estar por cima de tudo. A igreja está na lama, a igreja está num mundo que é fétido, a igreja está em meio a um dilúvio de lutas, de dificuldades, mas a igreja vai sobre esse mar de lamas, e esse é o propósito, esse é o projeto para o qual ela foi estabelecida. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, nos dias atuais, existem problemas que estão impedindo a igreja de cumprir os seus propósitos. E eu queria rapidamente falar para você que esses problemas têm dificultado a igreja atingir, alcançar os propósitos para os quais ela foi estabelecida. Pastor, então nos fala, quais esses problemas? Dentre os diversos problemas que afligem a igreja de hoje, destaca-se a onda do cristianismo sem igreja. Cristianismo sem igreja. Na realidade, algumas das tendências contemporâneas da sociedade atual têm contribuído para a elaboração de um cristianismo diferente. Não é que eu não vou ser cristão, eu vou ser um cristão diferente. Cristianismo de massa, despersonalizado, um cristianismo individualista. Essa nova tendência tem contribuído para produzir um cristianismo sem igreja. E eu vou mostrar algumas características desse problema. Número 1, rejeição da cruz. Essas pessoas que querem estar na igreja, fazer parte da igreja de Cristo. Não estou falando agora de recinto, de lugar, de templo. Estou falando da igreja, da eclésia, a eclesia de Cristo. Esse grupo chamado, convocado, estabelecido. Há pessoas que querem fazer parte, mas rejeitando a cruz, rejeitando o compromisso. São Marcos capítulo 8, versículo 34. Jesus disse uma verdade, chamou a si a multidão com seus discípulos e disse: olha, eu tenho algo a dizer a vocês. Se alguém quiser vir após mim, isto é, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é que Jesus estava dizendo? Verdadeira igreja, verdadeiro cristianismo, ele não pode rejeitar a cruz. A verdadeira igreja, ela é consciente de que tem uma cruz para carregar. E cruz é compromisso, cruz é sofrimento, cruz é morte. E Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me, se você quiser. Mas há uma certa tendência hoje de estabelecer uma oposição entre a pessoa de Deus e o sofrimento. Por que é que isso hoje é um problema para a igreja? E um problema que está fazendo com que a igreja não cumpra os seus propósitos para os quais foi estabelecida. É que as pessoas rejeitam a cruz, rejeitam o sofrimento. Há uma tendência que as pessoas hoje acham que por seguir a Cristo não é para sofrer nada, não é para enfrentar nenhum sofrimento. Amados, todo sofrimento e sacrifício pessoal por muitos é rejeitado. Há muita gente que se diz cristã e não quer aceitar o sofrimento. Em grande parte do mundo evangélico, sabe o que é que existe hoje? Uma busca frenética pela felicidade imediata. Muitos querem pertencer à igreja de Cristo, essa eclésia, essa igreja que Ele estabeleceu. Eu faço parte da igreja de Cristo, mas eu não quero cruz. Eu rejeito a cruz, eu rejeito a renúncia, eu rejeito o sofrimento, eu rejeito a morte do meu eu. Eu não aceito o sofrimento. Eu quero uma felicidade imediatista. Amados, como dizem alguns, quem tem Jesus não sofre mais. Mas esse não foi o objetivo para o qual Jesus estabeleceu a sua igreja. E por essa razão, muitos dizem da igreja: eu não quero mais. Fogem da igreja, porque não querem sofrer por amor a Cristo. Porque querem um evangelho sem luta, sem aflição. E não foi esse o evangelho que Jesus mandou pregar. São João, capítulo 16, versículo 33. Jesus chamou os discípulos e disse: olha, em mim vocês tenham paz. Em mim vocês tenham paz. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Neste mundo vocês vão ter aflições. Neste mundo vocês vão ter aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a igreja que Jesus veio estabelecer. Essa é a mensagem que Jesus pregou. Essa é a mensagem que Ele mandou anunciar. Uma igreja que aceita a cruz, que abraça a cruz, que abraça o sofrimento, que abraça a renúncia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas um dos problemas que tem afetado a igreja, tem feito com que a igreja não alcance seus propósitos para os quais foi estabelecida, é essa tendência de rejeitar a cruz. Quer que eu lhes dê outro problema na igreja atual? Espiritualidade individualista. Espiritualidade individualista. Jesus não formou sua igreja para que cada membro tivesse a sua experiência pessoal individualista e dissesse: eu acho que é assim. Assim é a espiritualidade, assim não. Não. 1 de João 1,7, o apóstolo João disse assim: ó, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. Comunhão uns com os outros. Essa é a tendência da igreja de Jesus. É que nós estávamos vendo uma igreja cheia de religiosos, mas sem viver a verdadeira experiência do evangelho. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos, o verbo aí é o verbo ter. Não está na dúvida, no subjuntivo, se, não, temos comunhão. Comunhão é koinonia, participação, companheirismo, comunicação, ter tudo em comum, compartilhar.
Se andarmos na luz, se a gente estiver do lado de Jesus, quem está do lado de Jesus tem luz, anda na luz. Quem pertence à igreja de Jesus está na luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos coinonia, comunhão. A gente tem companheirismo, tem participação, tem comunicação, tem tudo em comum. Compartilha tudo uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, cada dia nos purifica de todo o pecado. Grande parte da espiritualidade de hoje, de muitas pessoas, é voltada principalmente para experiências individuais. Experiências individuais. Para muitos, a intensidade da experiência espiritual é individual. Prova que a ação de Deus foi mais poderosa na sua vida. Ele teve aquela experiência e ele acha que todo mundo tem que ser igual, tem que falar igual, tem que cantar igual, tem que manifestar igual, tem que ser explosivo igual. Perdoar o outro, para ele não é espiritualidade. Ser fiel na presença e na ausência, para essa gente, isso não é ser espiritual. Ser um cidadão politicamente responsável, para essas pessoas que têm uma espiritualidade individualista ao modo dele, isso não é ser espiritual. Agora, sentir um arrepio na coluna, isso é ser espiritual. Eles sentem um arrepio. É a minha espiritualidade, eu sou espiritual. Estou sentindo um arrepio na coluna. É espiritualidade individualista. Para outros, gritar na pregação é espiritualidade. Se você não gritar, você não é espiritual. Se você não cantar com ritmo, agora nessa época um forrozinho pega bem, né? Se não cantar assim, não está cantando uma música espiritual. Sabe o que é isso? Espiritualidade individualista. São pessoas que baseiam a espiritualidade pela sua experiência. Tem deles até que desmaiam de tanto poder. E eles dizem, isso é que é poder. Eu caí de receber poder. Espiritualidade individualista. E isso tem feito com que a igreja não cumpra os seus propósitos para os quais ela foi estabelecida. Porque as pessoas não têm compreendido o que é espiritualidade na igreja. Eles têm uma visão narcisista, que vê muitas vezes o irmão como alguém que atrapalha, o líder espiritual como uma treva. Eu já ouvi de alguns lugares que o pastor chega e alguém diz, o treva chegou. Porque vai impedir agora que eu me manifeste, ou manifeste a minha espiritualidade. Isso são problemas sérios na igreja atual, que tem impedido que a igreja alcance os propósitos para os quais ela foi estabelecida. Rejeição de autoridade, outro problema seríssimo. Olha Hebreus 13:17, na NVI diz, obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, por isso não seria proveitoso para vocês. Mas amados, muitos não querem viver sob autoridade. A gente que não quer fazer parte de igreja nenhuma, porque não querem submeter-se a nenhuma autoridade. Muitas pessoas não querem prestar conta da vida a ninguém. Só procura alguém que aceite sua maneira de pensar. Eles ficam fazendo grupinhos com pessoas que pensam iguais a eles e acham que está muito bem. São muito críticas, só não são críticas de si mesmas, essas pessoas, mas criticam a tudo, criticam a todos, sentem-se donas da verdade, sendo escravas de seus próprios interesses. E esses problemas impedem a igreja de cumprir os seus propósitos. Consumismo da fé. Muitos hoje veem a igreja e o próprio evangelho como uma mercadoria a ser consumida.
não tem compromisso, procura igreja como um cliente. Em alguns casos, há aqueles que costumam frequentar diversas igrejas, são consumistas da boa mensagem, do louvor animado, da escola bíblica para adquirir informações, até para ter mais argumento para discutir. Tais pessoas não se veem como servos que se doam para o reino. Elas querem apenas serem agradadas, mas não querem agradar o rei. Não enxergam o conceito de corpo, de coletividade. Não podem ver que a obra de Deus é sustentada pelo esforço de todos. A igreja é um corpo, é uma família. Mas essa gente individualista não entende assim. O Novo Testamento é claro quando afirma a necessidade da igreja local ser a expressão da igreja universal. A Epístola aos Efésios, as cartas pastorais, falam da profundidade da igreja, falam da igreja como uma comunidade da fé. Se é uma comunidade, eu não posso pensar sozinho, eu não posso agir sozinho, eu não posso achar que as coisas são do meu modo, são como eu quero. Eu tenho que compartilhar. Os escritos neotestamentários enfatizam isso. A igreja é uma reunião de salvos que adoram a Deus, que estudam juntos a palavra, que se edificam, desenvolvem seus dons. Do ponto de vista bíblico, um cristão sem igreja é um herege. Até a oração do Pai Nosso, ele vai ter que mudar. Pai meu que está no céu, porque é eu, primeira pessoa eu, segunda pessoa eu, terceira pessoa eu. Até a oração desse crente vai ter que mudar, porque não é esse o propósito de Deus para a sua igreja. Jesus enfatizou isso. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. E 2 ou 3 aí não é números que Jesus estava falando. 2 ou 3 aí era a quantidade mínima para que uma sinagoga pudesse se reunir. Se tivesse 2 ou 3 já poderiam, um só não poderia, mas se tivesse 2 ou 3 já poderia começar o culto, já poderia começar a reunião na sinagoga. Aí Jesus disse: olha, onde estiverem 2 ou 3, aí estou eu no meio deles. Como é possível alguém perdoar o outro se viver só? Como é possível desenvolver os dons espirituais só? Como é possível fazer missões sem a comunidade da fé? Como é possível crescer espiritualmente sem fazer parte da igreja? Como é possível ser batizado nas águas via online? Como é possível celebrar a ceia via online? Mas esses crentes que defendem a ideia de que podem fazer parte da igreja universal sozinhos, eles acham que tudo isso pode, mas não foi esse o propósito de Deus para a sua igreja. Uma igreja, um cristão sem igreja, é um absurdo à luz da Bíblia. Agora, a verdade é que por trás de uma crítica feroz contra a igreja, aqueles que criticam a igreja, eles se escondem por trás da avareza, da ganância, da arrogância, do ódio, da insubmissão, da falta de perdão, do comodismo, da frieza espiritual. Amados, olha o que o escritor aos Hebreus no capítulo 10, versículo 25. Ele diz para nós: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos. Na sua Bíblia corrigida diz: procuremos exortar uns aos outros. Exortar é encorajar. Exortar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que vai se aproximando aquele dia. Isto é, quanto mais está se aproximando a vinda de Jesus, mas você deve encorajar o seu irmão, encorajar a sua irmã, encorajar o seu próximo a se congregar, a se reunir como igreja, para que juntos possamos encorajar uns aos outros, fortalecer uns aos outros na comunhão,
na oração, na palavra, porque sozinhos não é possível cumprirmos o papel de igreja que Jesus estabeleceu para nós. Pastor, e daqui para frente, quais os propósitos da igreja? Daqui para frente, como é que vai funcionar isso? Está tudo mais difícil. A gente está vendo os exemplos que estão acontecendo. Tudo está voltando diferente. Daqui para frente, como vai ser? Daqui para frente, como a igreja vai conseguir? Olha, quando Jesus estava aqui neste mundo, eu já lhes disse que o seu objetivo, ao estabelecer a igreja, era conquistar os povos e aculturar estes povos com a eclésia, com a sua igreja, fazê-los gostar do reino, fazê-los amar o reino, fazê-los viver as leis do reino, fazê-los buscar fazer a vontade de Deus. Roma chamava de entre o povo comum cerca de 300 homens, enviava aos países que eram conquistados, com o fim de formar uma colônia e através dessa colônia influenciar com a cultura, com as músicas, com a culinária, com a arquitetura, até que o povo se tornasse como os romanos. Era essa a visão que Jesus tinha quando ele disse: edificarei a minha igreja. Então a igreja não pode sair desse propósito. As coisas mudaram, mas a igreja tem que continuar no propósito para o qual ela foi estabelecida. Esse é o propósito: implantar a cultura do reino, os valores do reino. Estabelecer uma igreja que se infiltra na sociedade, que implanta os seus valores, que influencia nas universidades, influencia na sua casa, influencia na sua família, que influencia na sua rua. Glória a Deus. Daqui para frente, sabe como é que vai funcionar? A igreja vai funcionar como agente secreto. Eu estou dizendo a vocês uma revelação da palavra de Deus. Daqui para frente, pode saber que não vai ser fácil. Aquelas grandes cruzadas que a gente fazia, aqueles grandes congressos, grandes escolas bíblicas, daqui para frente, tudo vai ser mais difícil. Então a igreja, para alcançar o propósito para a qual ela foi estabelecida, cada crente precisa ser tipo um agente secreto. Muitas vezes o Império Romano enviava seus emissários como agentes secretos, e eles se infiltravam no meio das pessoas, e ali eles iam passando, estabelecendo negócios, atividades, comércio, educação, cultura, iam disseminando a cultura romana, e daqui a pouco eles conquistavam os corações daquelas pessoas. Como Jesus estabeleceu a igreja como a eclésia, então eu tenho em mente essa visão que daqui para frente cada crente vai precisar ser um agente secreto do céu. Onde você estiver, onde você chegar, na sua casa, na sua rua, na sua faculdade, no seu setor de trabalho, você não vai ter muita liberdade para pregar o evangelho, mas você vai poder ser um agente secreto, mostrar para eles que você é diferente, que você é como sal, está ali para dar sabor, você está ali como luz, para iluminar e afastar as trevas. Glória a Deus. Saiba que Jesus chamou você para fazer parte dessa eclésia. Ele precisa de você na faculdade, na universidade, entre os seus familiares, no seu setor de trabalho, aí onde você está, onde você mora, no seu bairro, na sua cidade, na sua nação. Deus está contando com você daqui para frente
como um agente secreto, para você ser um disseminador da cultura deste reino. Aleluia. Quando o exército romano sitiava a cidade, eles vinham fazendo barulho, dando grito de guerra, agitando os cavalos, batendo nos escudos, tocando corneta. Mas quando a eclésia era enviada, eles iam silenciosamente. Estão entendendo o que eu estou falando? Silenciosamente. A conquista tem esses dois aspectos. Existe a hora de fazer barulho e existe a hora de trabalhar em silêncio. Algumas conquistas você não terá falando. Tem que agir em silêncio. Como disse Santo Agostinho, pregue em todo o tempo. Pregue em todo o tempo. Se necessário, use palavras. O que é que Agostinho estava dizendo? Que em muitos momentos da vida da igreja, para a igreja cumprir os propósitos para os quais foi estabelecida, tinha que agir como agente secreto. Sem muitas palavras, mas deixando ser sentida o seu sabor. Sem muita zoada, sem muito barulho, mas deixando o seu brilho dissipar as trevas. Como agentes neutralizadores. Muitas vezes Roma usava a eclésia para neutralizar a reação dos povos conquistados. Aqueles homens que faziam parte daquela eclésia, eles entravam no meio das pessoas, no meio dos segmentos da sociedade, da educação, do comércio, iam neutralizando as obras contrárias ao reino. Pois daqui para frente a igreja vai conseguir cumprir os seus propósitos para os quais ela foi estabelecida. Ela não vai deixar de ser igreja. A igreja nunca vai deixar de ser igreja. Pastor Jair, não diga isso. Eu estou dizendo pela palavra. Foi Jesus quem disse: eu estabelecerei a minha eclesia, a minha igreja, e as portas do inferno não vão vencê-la. Agora, se você não pode disseminar a cultura do reino, com palavras, com barulho, com gritos, com multidões, mas aí na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua rua, por onde você passar, se você influenciar como sal, se você brilhar como a luz, você estará cumprindo o seu papel de igreja. Aleluia! Glória seja dada o nome do Senhor. Amados, isto é maravilhoso. O diretor da escola pode ser neutralizado pela sua ação como aluno, como professor. Lá na indústria, o seu colega pode ser neutralizado, porque você vai levar a eles o seu exemplo, a sua influência. Não foi por acaso que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Aleluia. No tempo de Moisés não existia banheiros. Se você não leu isso na Bíblia, precisa ler. Então Moisés mandava que as pessoas que fossem a uma necessidade fisiológica cobrissem de terra e colocassem sal. Porque onde eles colocavam sal, o sal neutralizava as bactérias. Por isso que não havia muita bactéria naquela época, não havia tanto problema de saúde entre o povo, porque o sal neutralizava as bactérias. Estou te dizendo que daqui para frente, você como crente, prepare-se para ser um agente neutralizador. Você tem que ser um crente de verdade. Daqui para frente só vai permanecer quem for crente de verdade. Que onde você chegar, chegue um agente neutralizador do diabo. Onde você chegar, chegue um agente neutralizador dos demônios. Que quando você entrar numa casa, botar o pé, o capeta diga assim: ele já vem, já está chegando, já deu para mim, eu já estou indo embora. Quando você for numa rua, Satanás sai da frente
e passe, abre espaço para você passar, porque você é um agente secreto do reino dos céus, é um agente neutralizador, porque você está como sal, está como luz, está como poder de Deus que neutraliza a ação do diabo. Aleluia, aleluia. Caso você não faça isso, sua vida não terá significado. Caso você não cumpra esses objetivos, esses propósitos, sua vida não terá significado nem propósito como igreja. Sua vida vai ser meramente uma vida fisiológica. Você vai acordar, vai comer, vai beber, vai trabalhar e vai voltar para casa para dormir outra vez, esperar que amanheça outro dia. Vai ser uma vida sem graça, sem gosto, sem realização existencial. Não, querido. O Espírito Santo me fez refletir essa palavra para você, para que lhe desperte a cumprir daqui para frente os propósitos para o qual você nasceu, os propósitos para os quais a igreja foi estabelecida. Nós fomos enviados a este mundo não apenas para dizer que somos cristãos. A partir de hoje, guarde isso na sua mente, você é cristão para influenciar, para neutralizar as obras do diabo, o poder do pecado. Se realmente queremos fazer a diferença em nossa sociedade, em nossa geração, precisamos nos comprometer de fato com esses propósitos. Eu até parei para pensar, não seria esse o motivo da igreja estar sofrendo, perseguida no mundo inteiro? Não seria essa a nossa falha como igreja? A igreja como Israel falhou. Israel também, Deus tinha propósitos com Israel. Israel não cumpriu o propósito e Deus levou-los para o cativeiro. Não seria essa a nossa falha como igreja? Que nós não estávamos cumprindo os propósitos para os quais a igreja foi estabelecida? E o Senhor nos permitiu passar por esta prova, por esta prensa, para que daqui para frente, cada crente refletindo a respeito da sua missão como membro dessa igreja, como integrante dessa igreja, como parte dessa igreja, você assumiu o papel de agente secreto do reino, agente neutralizador do reino. Aleluia. Glória a Deus, cidadão do céu, agente, embaixador do reino. Oh, glória a Deus. Você não está aqui só por estar. Você não está passando por essa vida por acaso. Jesus não lhe salvou só para você não ir para o inferno. Não. Eu digo até que seria muito pouco se a gente fosse salvo apenas para não ir para o inferno e a nossa vida não tivesse sentido, ficássemos aqui somente esperando a morte chegar, sem cumprir um propósito, sem ter um projeto para nossas vidas. Não, o Senhor nos deu uma missão. Não foi vós que escolhestes vós a mim, eu escolhi a vocês e dei nome a vocês, para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus lhe escolheu como missão. Você não é igreja por acaso. Você não foi salvo apenas para bater no peito e dizer eu sou salvo. Você não faz parte da igreja de Jesus apenas para comer pão e beber vinho todos os meses. Você é um agente secreto do céu. Você faz parte de uma eclesia. Você faz parte de uma igreja que foi estabelecida para neutralizar o poder do pecado. Ah, meu querido, que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Jesus disse: você é Pedro. Pedro, depois daquela revelação toda, Jesus disse: você é Pedro, você é Petro, você é uma pedra pequena, mas sobre esta pedra, este rochedo que sou eu edificarei a minha igreja.
a minha eclésia, aleluia. Eu vou escolher homens e mulheres, vou chamar, vou convocar para conquistar reinos, para conquistar vidas, para culturar estas vidas, ensinar essas vidas, aleluia. Oh, glória a Deus. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês, eu tenho uma palavra de encorajamento para vocês. Fiquem certos, as portas do Hades, as portas do Hades, essa palavra aí pode ser traduzida por Hades, inferno, sepulcro, morte ou profundeza da morte, seja como for que você traduza. Jesus está dizendo, olha, essa igreja, ela será invencível, ninguém vai vencê-la, ninguém vai destruí-la, porque fui eu que edifiquei, fui eu que estabeleci, fui eu que desci do céu para formar essa igreja na terra. É essa igreja de Jesus que eu e você fazemos parte. Levante a sua cabeça, meu irmão, dê glória a Deus. Faça pacto com o Senhor e diga, a partir de agora, se daqui para frente eu não puder pregar o evangelho, se daqui para frente eu não puder mais cultuar, se daqui para frente eu não puder mais ganhar almas como sempre eu ganhei, mas onde eu estiver, por onde eu passar, eu serei esse agente secreto do reino do céu. Eu serei esse agente neutralizador. Onde eu chegar, vai chegar o poder de Deus, vai chegar um representante do céu para neutralizar o diabo, os demônios, o poder do pecado, e o nome de Jesus será glorificado. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que essa palavra possa cair em boa terra e produzir para a glória do nome do Senhor.